Apesar de toda essa alta que nós estamos vendo no Ibovespa no ano de 2025, a nossa bolsa ainda está muito barata e longe de deixar de ser barata. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo com dados numéricos. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E se quiser acompanhar a minha carteira pessoal, o meu treinamento Formação Mirai Investing, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer a comunidade Formação Mirai Investing, ou comunidade FMI. E o que acontece? O BTG Pactual publica esse relatório Follow the Money, que traz alguns dados interessantes para a gente acompanhar. Por que Follow the Money? Porque existe um jargão no mercado financeiro no sentido de acompanhar a movimentação do dinheiro inteligente. Esse seria o money, o dinheiro inteligente. Por quê? O dinheiro inteligente é o dinheiro dos bilionários, o dinheiro dos grandes investidores, dos fundos de investimento. Então aqui a gente vai dar uma olhada para onde está indo o dinheiro inteligente. É isso que monitora o BTG. E um primeiro dado aqui para você: as alocações de fundos locais. Fundos do Brasil. Olha só que dado interessante. Essa linha azul escura prevê o percentual de alocação em equity. Aqui embaixo, equity, seriam ações. E o que você vai notar? Que a participação em março de 2025 dos fundos locais em bilhões de reais em ações ou equity está em 8%. Ao passo que em 2020 a participação era de 15%, praticamente o dobro. Em 2021, quando a Selic ainda estava em 2% ao ano, era de 12,9%. E só foi derretendo. Por que só foi derretendo? A gente sabe, a ascensão da taxa Selic gera uma migração do dinheiro para a renda fixa. Então, isso que é interessante. Por quê? Porque olhando para o histórico brasileiro, já tivemos momentos de participação de 22% em ações. E isso vai acompanhando a trajetória das taxas ofertadas pelos títulos públicos. Mas eu já venho mostrando o seguinte: quando a gente vai dar uma olhada no site do Tesouro Direto, nas taxas hoje ofertadas pelos títulos públicos, elas começaram a cair. Inclusive, o pré-fixado está oferecendo taxas menores do que a taxa Selic vigente. Olha só o pré-fixado 2032, oferecendo 14,11% ao ano. Faz sentido investir nesse título, já que o Tesouro Selic 2031, de prazo ainda mais curto, está oferecendo o Selic mais 0,11 e a Selic está em 14,25? Isso já começa a mostrar para a gente que, ao menos no que toca ao controle da inflação, o mercado já começou a esperar pelo menos uma certa estabilização. E isso gera o seguinte movimento provável a médio e longo prazo: a saída da renda fixa, não completa a saída, porque o Brasil é o país da renda fixa, mas uma saída ainda que parcial, de tal modo que mesmo que o Ibovespa hoje esteja ali beirando 135 mil pontos, e Ibovespa futuro 137 mil pontos, mesmo que isso esteja acontecendo agora, a gente poderia ter Ibovespa indo para 150 mil pontos tranquilamente, com essa mudança de paradigma na participação dos fundos locais em equity, ações. E olha só a liderança dos fundos de renda fixa. Em 2024, os fundos de renda fixa recuperaram a liderança. Então, é isso que está acontecendo hoje. Fundo de renda fixa detendo liderança no mercado. Contra uma tradição histórica no Brasil dos fundos multimercado, que são fundos que mesclam diversas classes de ativos numa mesma carteira. E você vai notar que mesmo dentro dos fundos de ações, os ativos sob gestão, é isso que significa AUM, vem caindo desde 2023, saindo de 594 bilhões para 567, ou seja, dentro dos fundos de ações está havendo uma saída. Já a indústria brasileira de fundos de renda fixa segue numa ascendente. E veja que a ascendente, como eu disse, sempre vai ocorrer em renda fixa. Olha, a história do Brasil é exatamente essa. Mas existem momentos em que existe uma menor proporção de renda fixa nas carteiras. E hoje a proporção é bem alta. Você vai notar que em momentos onde a participação em equity é superior, não existe um claro crescimento entre um ano e outro. Olha só dezembro de 2019, renda fixa, e dezembro de 2020. Não teve um crescimento substancial. Agora, olha o salto a partir de 2022. Um mega salto. Isso está acontecendo por conta do momento atual de Selic nas alturas. Por outro lado, o número de indivíduos no varejo, ou seja, pequenos investidores, pessoas físicas, como a gente aqui, vem crescendo, algo que não acontecia no passado. Então isso também, ainda que não seja um super impacto,
Ainda assim, em um momento de virada de ciclo, isso vai impactar em alguma medida na bolsa de valores, de forma positiva pensando em renda variável. E você vai notar que esse panorama já vem se alterando. Em 2011, o investidor de varejo ele representava 8,8% da participação na bolsa, agora é 18,8%. Estrangeiro, que já participou quase 50%, a exemplo de 2017, agora está em 37%, algo próximo lá da época de 2012. Participação de ADRs, que caiu consideravelmente, saindo de 24% para 12%. Outro detalhe importante é o raio-x de IPO e follow-on. IPO é a oferta pública inicial para abertura na Bolsa de Valores, follow-on é apenas uma oferta subsequente de ações, para aumento de capital, por exemplo. E você vai notar que depois de 2021 não temos IPO. Esse azul mais escuro, cadê? Só follow-on. E em 2025 estamos aqui, ó, quase nada. Ou seja, o mercado não está fazendo IPO nem follow-on. Por quê? Qual que é o motivo? Não vale a pena pegar dinheiro dos investidores? Então, se você é dono de uma empresa, você quer vender caro ou barato a participação que você tem na empresa ou o controle acionário. Você quer vender, com certeza, caro. A não ser que você seja maluco. Eu acredito que você não seja maluco. Você não está rasgando dinheiro. Então, você quer vender caro. Mas o momento é de mercado caro ou barato? Se estivesse caro, todo mundo está vendendo. Isso não só na Bolsa de Valores. Fora da Bolsa de Valores também é assim que funciona. E a IPO é uma grande fraude contra os investidores que estão começando, que não têm experiência em IPO. Porque na prática o IPO é o seguinte: eu quero vender minha empresa, quero captar dinheiro no mercado. Eu chamo vários bancos, corretoras e bancos, e falo, quem dá mais? Ou seja, quem consegue criar um preço maior para a minha ação? Esse que conseguir, beleza, eu fecho com você. Por quê? Porque o cara ganha uma taxa em cima desse preço e eu quero vender mais caro para os bobalhões que compram no IPO. Eu não estou te dizendo que uma empresa que faz IPO, ela é uma empresa ruim. Não, mas o preço é sacanagem. O preço é sacanagem. Então não dá para entender quem entra em IPO. É para sacanear. Outro detalhe é que a alocação Brasil como um todo hoje está em níveis reduzidos. A gente sabe que hoje a nossa bolsa ainda é a mais barata do mundo, só perdendo por um pouquinho da China. O índice preço-lucro da bolsa está em quase 10 vezes, ainda abaixo da sua média histórica de 10,93x. E detalhe, nesse momento aqui, de virada de ciclo no passado, em 2016, a bolsa estava em 10 vezes lucro. Olha só que interessante. Será que é um padrão se formando novamente? Não há como saber, mas é interessante a gente dar uma olhada. Por quê? Porque a Selic também estava em 14,25 nesse momento e a bolsa estava aí nos 10x. E agora, o que a gente está vendo? Bolsa também praticamente no 10x, Selic a 14,25 e mesmo assim a bolsa está subindo. E ainda a gente viu que os dados são desfavoráveis em relação à participação de fundos na bolsa brasileira e até do capital estrangeiro. Então tudo isso vai mostrando para a gente que a bolsa brasileira ainda segue bem barata. Mas por quê? À toa? Não é à toa. Saiu um relatório do FMI enfatizando que o Brasil tem um desafio fiscal muito forte à frente. Segundo as estimativas do FMI, em 2025, o peso da dívida pública no PIB será de 92%, saindo de 87,3% em 2024 para 92%, podendo chegar ao final desse mandato presidencial, em 2026, para 96%, quase 100% do PIB. É por isso que o pessimismo, principalmente em relação ao estrangeiro, que a gente viu que costuma ter entre 30% a 40% de participação na bolsa, o pessimismo no estrangeiro prevalece. E cuidado com comparações simplistas dizendo, mas tem países desenvolvidos com um nível de dívida bem superior a 96% do PIB. Sim, só que o custo da dívida para esses países é bem menor que o brasileiro, bem menor. De tal modo que a dívida nesses países tende a crescer num ritmo bem menos acelerado do que no Brasil. Olha só o Brasil, saltando de 87 num ano para 96 provável em menos de 2 anos. Isso aqui é um salto muito acelerado para o nível de endividamento. Esse é o problema. Luan, mas qual seria o impacto disso para o investidor em ações? Para o investidor em ações, o impacto seria o aumento do endividamento das empresas. Por quê? Se a dívida chegar nesse patamar, pode ser que a inflação perca o controle novamente ou que a Selic tenha que se manter nesse patamar super elevado por muito tempo. E aí isso dificulta para as empresas que têm sua dívida atrelada ou ao IPCA ou ao CDI. Então o momento é para você ter títulos públicos pagando bastante e também empresas com baixíssima dívida ou zero dívida. Focar nessas empresas que não vão ser tão impactadas por conta
desse aumento do endividamento público. E não só nesse momento, no geral, no Brasil a gente tem que ter essa postura, porque essa é a realidade de um país emergente. E só mais um recado, o prazo da declaração do imposto de renda está em aberto e para declarar ações, fundos imobiliários, etc., eu te indico o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3 e vai automatizar a declaração do imposto de renda, fazendo com que você possa fazer ela em menos de 5 minutos. Além do fato de que você vai ter um calculador de imposto de renda a pagar de forma também automática, bem mais amplo que o Revar do governo, porque o Revar do governo abrange apenas ações, enquanto que o Grana abrange ações, opções e etc. Então, enquanto o Revar só tem mercado à vista, o Grana pega mercado à vista, futuro, opções e tudo mais. Portanto, baixe o aplicativo do Grana, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, para baixar de graça, mas para ter todos esses recursos, o cálculo do imposto e principalmente a declaração automática de imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos, você tem que assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos. E o melhor, com o cupom MIRAI você vai receber 25% de desconto por tempo limitado. Então aproveite, link aqui embaixo e aproveite essa promoção. E aqui em cima eu vou deixar o vídeo onde você vai ver como que você faz essa declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos com o app do Grana.